Fala pessoal, continuando a cobertura da Mostra de São Paulo, hoje é dia de falar de Na Ponta dos Dedos, ou Fingernails, o novo filme do Niku, diretor grego, que era assistente de direção do Yorgos Lanthimos. Eu não estou falando isso por acaso, calma que eu já chego lá. Esse que é um filme da Apple, então pode ser que você esteja assistindo esse filme só quando o filme entrou no Apple TV+. É interessante até esse filme ser da Apple, porque é muito engraçado na era dos streamings, digamos assim, como por mais que dentro de todos os streamings tenham diretores completamente diferentes, é engraçado perceber como parece que algumas questões estéticas elas vão estar presentes em quase todos os filmes. Se você assiste um filme da Netflix, só por analisar a estética você consegue, sem saber que é um filme da Netflix, você bate o olho e fala, isso é um filme da Netflix. Com a Amazon acontece um pouco menos, mas bastante isso também. E com a Apple é a mesma coisa. Isso é uma espécie de padronização normal, entre aspas, dentro desses streamings, que nem sempre é bom. Aqui no filme eu acho que não chega a ser um problema, até porque o Niku, além dessa fotografia que puxa um pouco mais para amarelado, para esse filme que é um pouco mais intimista e coisas do tipo, em muitos lugares fechados, como é muito comum em muitos filmes da Apple, ele consegue fazer um trabalho bastante interessante na escolha, aqui na decupagem, na escolha dos planos. É um filme que eu disse que ele era assistente de direção do Lanthimos, tem muito desse lance da nova onda grega, que vai muito pelo cinema de choque, coisa do tipo, os filmes do Lanthimos como Dente Canino, como o próprio Lagosta, o próprio Sacrifício do Cervo Sagrado vão muito por essa linha. O lance do Lagosta é assim, o que chama mais atenção aqui, porque a premissa desse filme lembra muito a do Lagosta. Não só a premissa da história, mas também a ideia de personagens mais afastados, de um futuro próximo, mais um pouco distópico, em que o amor é visto por uma outra perspectiva. Aqui, no caso, o amor tem um teste que diz se aquele casal é um par perfeito um para o outro ou não, e as pessoas se separam ou continuam juntas baseadas no resultado desse teste. Lembra bastante o Lagosta em muito sentido. Só que se a premissa lembra o Lagosta e situações estranhas para nós vão partir dessa premissa, que também vão lembrar o filme do Lanthimos, a abordagem do Niku é quase de se libertar do seu antigo parceiro, do seu antigo mestre, né? Muita gente fala que o Lanthimos é mestre do Niku, porque ele começou trabalhando junto com o Lanthimos quando o Lanthimos já era muito mais estabelecido. Aqui não tem esse lance de buscar o choque, aqui não tem o lance de... E não tô aqui fazendo uma comparação se é melhor ou pior, tá? Eu acho que cada um funciona dentro do seu próprio cinema. O Lanthimos tem filmes que eu gosto muito, como por exemplo A Favorita, eu acho um filmaço. Eu gosto também do Lagosta, eu gosto do Sacrifício do Cervo Sagrado, ainda que bem menos do que A Favorita. Só que aqui a abordagem é diferente. Por mais que ele parta desse lugar diferentão, digamos, ele vai para um lugar que eu não queria dizer um lugar comum, mas ele vai buscar a essência do gênero que ele está propondo aqui, que é, no final de tudo, o melodrama. É muito comum que isso aconteça quando tem premissas que parecem muito fora da caixa, é muito comum que se caia para o romance, se caia para o melodrama. Muitas vezes isso não funciona, eu acho que aqui dentro de Na Ponta dos Dedos isso funciona bem e muito por conta das escolhas da decupagem dele. Então a gente vai ter, acima de tudo aqui, duas forças da natureza, que é a Jessie Buckley e o Riz Ahmed, cada um ao seu modo, mas que funcionam muito bem juntos. Mas para além disso, e eu já volto nos dois atores porque eles são fundamentais para fazer o filme funcionar, ele vai para esse lugar muito diferente, mas a decupagem ela é bastante simples e bastante eficiente, como é comum no melodrama. Ele vai se usar muito dos planos mais próximos. Só que aqui ele vai se usar muito dos planos mais próximos durante 90% do filme, se aproximando bem mesmo, assim, um primeiro plano, muitas vezes um primeiríssimo plano. O que é interessante, porque é um filme que ele fala, obviamente, sobre toda essa artificialidade. Ele não chega a ser uma sátira explícita, como a sátira costuma se trabalhar, mas ele vai por esse lugar de tirar um pouco de sarro dessa ideia do amor e de como as pessoas cada vez mais buscam esse amor como se tivesse algo pré-programado na sociedade.
Ele faz isso pra, na verdade, ele aproximar a câmera desses dois personagens centrais, desses dois atores, e buscar quase que a verdade por meio da atuação deles. Então, numa sociedade que não percebe que é uma sociedade de mentira, ele vai buscar os 50%. Quem assistiu o filme vai saber do que eu tô falando. Ele vai buscar a imperfeição, ele vai buscar o que há de mais humano. E o que há de mais humano no cinema, principalmente no cinema do melodrama, do que um close. Então ele, em nenhum momento ele vai falar o que esses personagens estão sentindo. Isso é fundamental para o filme funcionar. Muitos filmes apelam para o texto para dizer o que um personagem está sentindo. Isso é péssimo para um ator. Pode funcionar em um filme ou outro, mas muitas vezes não funciona. Aqui ele confia demais no Riz Ahmed e principalmente na Jessie Buckley. Ele aproxima a câmera quase que chamando a gente para investigar esses dois, quase que chamando a gente para ver as emoções reais que não são ditas, que só são sentidas. E os dois atores, eles conseguem fazer isso muito bem. O romance cresce por meio do olhar deles. A insegurança da Jessie Buckley com a própria relação e com aquele teste que ela acredita ser verdade transparece por meio da atuação dela. Uma atuação que é bastante sutil, ela não diz, como eu disse, mas a gente vê no olhar, a gente vê na mexida de boca, que é muito característica da atriz também. Ele busca a verdade no meio desse mundo de mentira pelo que há de mais cinematográfico. O close. É simples, é bastante simples. O filme ele é bastante simples esteticamente, mas ele funciona muito bem, justamente por se usar da base do cinema, algo que é simples, mas muito profundo, como o melodrama, um gênero que é simples, mas quando bem feito, é muito profundo emocionalmente. Aqui eu não acho que é tão profundo assim emocionalmente, mas ainda assim ele funciona bem. É quase como se ele se desgarrasse completamente do Lanthimos. Ele parte do Lanthimos em sua premissa, mas vai para um lugar muito mais diferente, muito mais clássico do cinema, o que para mim funcionou muito bem. Então por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais e comenta aqui embaixo se você tá vendo esse filme quando ele estreou no Apple TV Plus, o que você achou, se você já estava esperando ele ou se você tá vendo essa crítica, tendo assistido o filme ou não na época da cobertura da Mostra de São Paulo. Se você está assistindo durante a Mostra de São Paulo, além de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar aqui embaixo, também dá uma seguida na gente lá no Instagram, no meu Instagram pessoal também, que a cobertura nossa vai para além aqui só dos vídeos do YouTube. Na verdade, em quantidade, os vídeos que vêm para o YouTube são minorias por serem mais trabalhosos, mais difíceis de editar e tal. Então a gente lança muita coisa também lá no Instagram, no Twitter e por aí vai. Então por hoje é isso e corta.